Olá, amantes de terror e relatos sombrios, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje separei 3 relatos reais extremamente perturbadores que vão te causar pesadelos essa noite, mas antes de começar o vídeo, se possível, deixe o like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Estamos bem perto da nossa meta de 1000 inscritos, ficarei muito grata, e agora vamos aos relatos de hoje. 1. Essa é a minha casa agora. Eu sou uma mulher de 20 anos que vive em uma cidade pequena no interior de Minas. Eu estou escrevendo essa história para encorajar as pessoas que sofrem com acontecimentos estranhos e perturbadores. Eu estive lá e venci. Eu sei que essa história é longa, mas assim que eu comecei a escrever, eu tive que botar tudo para fora. Deixe-me esclarecer uma coisa antes de começar. Eu não acredito em fantasmas na maneira tradicional. Eu realmente não acredito que almas perdidas e confusas vagam pela face da terra. No entanto, eu acredito que às vezes certas coisas acontecem que desafiam qualquer explicação, e eu mais do que acredito que Satanás gosta de enviar os seus amiguinhos para impressionar as pessoas e animais, para nos confundir e nos assustar até a insanidade. Não é uma ideia confortante. Eu preferiria que fosse a querida titia voltando para dar um último beijo de boa noite. E agora que eu deixei isso claro, começa a minha história. Eu não posso dizer que tudo começou quando nos mudamos para casa. Por toda a minha vida eu tive aquela sensação estranha. Para a maioria das pessoas, é um arrepio na nuca ou um comichão nos braços. Para mim, é um sentimento de pavor que começa no fundo do estômago e vai subindo a espinha, fazendo todos os pelinhos do meu braço e da minha nuca arrepiarem. Normalmente dura apenas por uns 2 segundos, às vezes alguns minutos. Às vezes não para, só fica mais forte, me empurrando para a beira do pânico, e eu tenho que deixar o local onde estou. Eu fico me sentindo fraca e desorientada, com o coração acelerado, e geralmente fico nauseada. Às vezes eu sinto isso em um lugar que eu já imaginaria que aconteceria, tipo uma casa meio tenebrosa, ou quando uma lâmpada queima, deixando você na escuridão total. Muitas vezes acontece em lugares que eu não esperaria que acontecesse, tipo num mercado local, numa padaria ou no meio do mato. Eu adoro passear na mata. Tem alguns lugares que eu simplesmente não consigo ir. Às vezes, eu tenho impressões de uma certa pessoa, tipo, como se ela fosse perigosa. Eu aprendi a dar atenção para esses sentimentos, porque quando eu não dou atenção, coisas ruins acontecem. Tudo começou a ter grandes proporções quando nos mudamos para a nossa casa. Era uma casa velha. Tão velha que ninguém realmente sabe quantos anos ela tem. Foi a segunda casa a ser construída na nossa rua, e nós moramos no centro da cidade. A casa do meu vizinho foi a terceira a ser construída, e ela tem cerca de quase 250 anos. Quando a minha casa foi construída, ela era uma pequena casa de fazenda. Ela está consideravelmente maior agora, mas ainda dá para notar o desenho original dela. Nós nos mudamos quando eu tinha 15 anos. Eu tive aquela sensação assim que paramos o carro na entrada da casa para ver ela antes de comprar. Eu não queria entrar, mas a minha mãe me obrigou. Era uma casa de 2 andares, mas quando nós entramos não conseguimos achar a escada. O corretor finalmente nos mostrou onde estava, atrás de uma porta, mas nós só vimos o 2º andar da casa depois que a compramos. A porta da escada tinha sido fechada com cadeado. Não um, mas 2 cadeados. Ninguém tinha chave e tivemos que esperar um tempo até que alguém conseguisse serrar os cadeados. A casa tem 3 forros grandes e espaçosos separados. A gente usa eles como depósito. Um fica na parte de trás da casa, um que a entrada fica dentro do closet que era da minha irmã, que na verdade é quase um quartinho com prateleiras, no andar de cima, e outro que a entrada fica no meu closet, que também é bem grandinho como o outro, um quartinho com prateleiras, que também fica no andar de cima. Eu posso entrar no forro da parte de trás da casa sem problema nenhum. O forro no quarto que era da minha irmã eu só fico o suficiente para guardar algo lá em cima, e depois fecho ele correndo.
Mas o forro que tem no meu quarto, o máximo que eu consigo fazer é colocar a minha cabeça lá para dar uma olhada. Eu não consigo fazer mais que isso. Uma vez eu tentei entrar lá, mas assim que eu firmei a mão na borda da entrada, eu comecei a ficar tonta, e tive que descer da escada para não cair e me machucar. O meu pai é o único que chegou a entrar naquele forro. Foi a única vez, em 5 anos que moramos aqui, que alguém chegou a entrar lá dentro. Depois disso, ele nunca mais foi aberto. O que me incomoda no segundo andar da casa é que eu sinto como se tivesse alguém me observando, tendo gente lá em cima ou não. Eu não sou a única a sentir isso. Uma vez uma das minhas melhores amigas passou a noite lá comigo. Eu disse uma vez porque ela só ficou uma vez. Ela reclamou que não conseguia dormir porque estava sentindo algo meio estranho que deixou ela um pouco assustada. Ela falou que era uma boneca de porcelana que eu tinha em uma prateleira. Ela falou que parecia que a boneca estava observando. Eu guardei a boneca, mas ela ainda não conseguia dormir. Nós acabamos indo dormir no chão da sala no andar de baixo. Ela nunca mais foi dormir em casa. Para falar a verdade, ela nunca mais subiu para o segundo andar da casa depois disso. As coisas realmente estranhas só começaram a acontecer depois de 1 ano que a gente já estava morando lá. É como se o que quer que fosse que está na casa estivesse esperando o momento certo para se apresentar. Quando as coisas começaram a acontecer, aconteceram depressa. A porta do meu closet tinha uma tranca. Eu sempre deixava ela trancada, eu raramente abria aquela porta. Abrir aquela porta me deixava muito assustada, e eu não usava muito os meus vestidos mesmo. Eu voltava da escola e achava a porta aberta. Eu acordava de manhã e a porta estava aberta, ou destrancada, como se tivesse algo querendo me provocar, querendo me avisar da sua presença, mas sem se mostrar para mim. No começo eu achava que era minha irmã mais nova, que adora pegar as minhas roupas. Ela sempre negou e com o tempo eu comecei a perceber que às vezes a porta se abria quando ela não estava em casa. As luzes do meu quarto se apagavam sozinhas, como se tivesse algo que soubesse que eu odiava subir a escada no escuro. Nós sentíamos cheiro de gás de cozinha ou se algo pegando fogo pela casa, mas nunca encontramos nada, e chamamos várias vezes profissionais para ver se tinha algum vazamento de gás e nunca acharam nada de errado com as instalações de gás. Uma das coisas mais assombrosas era a porta da escada. Toda a volta da maçaneta e da fechadura do lado de dentro estava arranhada, marcada e até um pouco rachada, como se tivesse alguma coisa que foi trancada e estivesse querendo sair. Eu só notei isso quando a minha irmã mais nova acidentalmente me trancou lá em cima e saiu de casa. Eu tive que sair pela janela e descer pelo cabo da antena que passava por fora da casa para conseguir sair. As marcas que eu fiz na porta tentando abrir ela ficaram bem em cima das outras que já estavam lá quando nos mudamos para a casa, e eram bem parecidas. Aquela porta também abre e fecha sozinha. O meu pai sempre fala que é a pressão do ar e a temperatura que faz ela fazer aquilo. Parece uma explicação razoável, exceto que ela faz isso todas as noites, não importa a temperatura ou a condição do tempo. Eu saí de casa por uns 2 anos e voltei há uns 4 meses atrás, e nesse tempo que eu fiquei fora aquela porta não se mexeu sozinha, não importa o clima que tenha feito. Ela só se mexia quando alguém empurrava ela. Às vezes eu ficava sozinha em casa e ouvia essas horríveis batidas. Elas faziam a casa toda tremer, ao ponto de às vezes cair umas lascas de tinta do teto, e coisas caírem de prateleiras. Elas sempre vinham lá de cima. Era como se uma parede tivesse caído ou um quarto inteiro tivesse desabado. Os vizinhos nunca ouviam ou sentiam nada fora do comum. Eu já estava começando a achar que eu era louca. Nada disso parecia estar afetando mais ninguém, somente eu. Então finalmente um dia que o meu pai estava em casa aconteceu uma dessas batidas, e finalmente ele concordou que podia ter algo de errado com a casa. Lembrando agora, o meu pai praticamente nunca subia para o segundo andar. Eu não sei se ele é preguiçoso ou se ir lá em cima deixava ele incomodado também.
Eu comecei a inventar motivos para não ter de dormir lá em cima. No começo foi fácil, mas depois de um tempo a minha mãe começou a brigar comigo quando eu não ia dormir no meu quarto. Depois que ela começou a brigar, eu subia, esperava até ela ir dormir e então descia escondida, dormia no andar de baixo até de manhã, acordava e ia para o meu quarto antes dela acordar. Ela descobriu o meu plano secreto depois de um tempo, e eu finalmente decidi abrir o jogo e contei tudo para ela. Ela me mandou para uma psicóloga. A psicóloga falou que eu tinha uma imaginação ativa. Uma imaginação ativa não explica o terror absoluto que eu sentia só de pensar em ficar sozinha no meu quarto. Depois disso, as coisas pioraram muito. A essa altura eu já tinha 18 anos e os meus pais tinham se divorciado. No dia que eu fiz 18, eu me neguei a ir ver a psicóloga de novo. Ela era legal, mas não estava me ajudando. A gota final veio um pouco depois. Eu tinha colocado algumas luzes de Natal no meu quarto para tentar manter alguma iluminação lá em cima. Não era só o meu medo, é que a escada era escura e perigosa. Eu me machuquei nela várias vezes subindo e descendo ela no escuro. Mas não funcionou. Aquelas lâmpadas misteriosamente desplugavam da tomada geralmente. Numa noite enquanto eu estava deitada na minha cama, as luzes se apagaram. Ainda entrava um pouco de luz da rua, mas dava para ver muita pouca coisa. Eu fiquei lá paralisada esperando que algo fosse acontecer. Eu estava com muito medo de me mexer. Eu tenho uma linda indiazinha de porcelana. Eu estava olhando ela, quando a cabeça dela começou a virar na minha direção. Eu pulei da cama e saí correndo para o andar de baixo, chorando de pavor. Depois disso eu guardei todas as minhas bonecas em uma caixa e coloquei ela no forro da parte de trás da casa. Eu comecei a acordar com a minha cama chacoalhando de leve. Uma vez alguma coisa agarrou o meu ombro. Então, numa noite eu estava subindo a escada, com as luzes apagadas como de costume, quando algo aterrorizador aconteceu. Tem uma janela no topo da escada. Enquanto eu subia eu notei uma sombra na forma de uma pessoa na frente da janela, bloqueando o caminho para o interruptor de luz. Na hora não dei muita bola. Eu já tinha cruzado com a minha irmã muitas vezes na escada. Eu falei dá licença e passei por ela. Eu me sentei na cama e então eu me toquei, eu era a única que estava em casa. Todos os outros tinham ido visitar os meus tios. Eu olhei para lá e a sombra ainda estava lá. A sombra era tão negra que parecia ser um buraco. Só que agora parecia que ela estava virada para mim. A primeira coisa que eu pensei não foi fantasma, estava mais para assassino do machado. Eu me virei e acendi o abajur, quando eu olhei para lá de novo, tinha sumido. Então eu senti o cheiro de gás. Eu corri pela escada abaixo em um pânico cego, quase caindo pelos degraus. Assim que eu tirei o pé da escada, um grande banho ecoou, como se fosse em um estádio, pela casa e a porta bateu sozinha atrás de mim assim que eu passei por ela. Eu dormi no meu carro aquela noite. Uma semana depois, eu me mudei para a casa do meu pai. Eu nem me importei de não pegar todas as minhas coisas. Eu não queria elas, não o suficiente para subir a escada e ir lá em cima. Um ano depois, o meu pai me trocou por uma vadia alcoólatra de 23 anos, então eu me mudei para a casa dos meus avós. Há 4 meses atrás eu comecei a sentir que eu estava atrapalhando um pouco a vida dos meus avós, então eu acabei voltando para minha antiga casa. Ela é do meu pai agora, minha mãe acabou perdendo ela no divórcio. Eu tenho todo o segundo andar só para mim, como se fosse o meu próprio apartamento. Coisas estranhas ainda acontecem pela casa, mas não como antes. Eu acho que o que tem aqui tem medo de mim agora. Os meus dias de fugir pela escada abaixo chorando como uma coitadinha, se acabaram. Sempre que a coisa resolve aparecer, eu a enfrento de frente. Todas as vezes, ela recua. Uma nota final: a minha mãe era a única pessoa da família que não admitia que tinha algo de estranho na casa.
até a minha irmã do meio, que não reconheceria um fantasma mesmo se tivesse um dançando na ponta do nariz dela, não sobe as escadas sozinha se as luzes estão apagadas. Mas a minha mãe, que achou que eu fosse louca, literalmente, finalmente cedeu. Uma noite, logo após eu ter me mudado, ela acordou para ver a sombra que eu sempre via, parada em cima da cama dela. Estava falando com ela e deu um pedaço de papel azul com uma data escrita. Ela não se lembra da data ou o que a sombra falou, e ela jura que foi um sonho. Mas deve ter sido um sonho bem realista, porque ela acordou tentando lembrar onde tinha colocado o pedaço de papel. Imaginação? Fantasmas? Demônios? O capeta? Talvez algo criado com a energia da mente de uma garota adolescente perturbada? Você decide. 2. Ela não deixa a gente sair. Oi. O meu nome é Glória e eu sou uma mãe de 29 anos de duas meninas, e Márcia, 6, e Sara, 9. E eu gostaria de relatar a vocês o que aconteceu conosco quando nos mudamos para a nossa nova casa. Tudo começou bem. Nós tínhamos comprado uma linda casinha. Era uma dessas casas dos sonhos, e nós éramos uma dessas famílias dos sonhos, um pai, uma mãe e duas filhas, um cachorro e 2 gatos. Nós nos mudamos logo para a nossa nova casa. Já no começo todos nós nos sentimos à vontade e aconchegados em casa, menos a minha filha mais nova, Márcia. Ela não queria entrar na casa no começo e quando ela finalmente entrou, ela chorou e me falou que estava com frio. Um dos meus gatos, a Peluda, também tinha medo da casa e agia muito estranhamente e ficava muito tensa quando estava lá dentro. Eu achei que podia ser porque fazia pouco tempo que ela tinha tido 8 gatinhos, e ainda estava muito protetora por instinto. Então eu simplesmente ignorei o comportamento dela e esperei que passasse. Depois de 2 semanas em um hotelzinho, e com os bichinhos da família em um canil, nós finalmente terminamos de mobiliar a casa, e ela estava simplesmente maravilhosa, até melhor do que antes. Ela estava linda por dentro e por fora. Mas tinha uma coisa que me incomodava, uma sensação estranha quando eu ficava sozinha em casa. Mas eu ignorava isso, do melhor que eu podia, porque talvez eu não queria acreditar que tivesse algo de errado com ela. Numa noite, pouco depois de termos nos mudado definitivamente, eu estava colocando a Márcia para dormir, quando ela começou a chorar. O que foi, querida? Eu perguntei. Ela estava chorando como se tivesse algo sério incomodando ela, e ela não era de chorar fácil. A Sara é que era mais sensível, que chorava por tudo. Eu não quero ficar no meu quarto, mãe. Ela falou soluçando, o Mateus pode voltar. Eu fiquei confusa com isso, porque ninguém na nossa família inteira se chama Mateus, e nós não conhecíamos ninguém com esse nome também. Quem é Mateus, querida? Eu perguntei. Ela só ficou olhando para mim, sem dizer uma palavra. Depois de alguns minutos ela falou sussurrando, Mateus é o homem alto que vem no meu quarto toda noite e me assusta, e então ela começou a chorar de novo, só que agora ela estava aos prantos. Eu não quero dormir no meu quarto, ela gritava. Eu comecei a ficar cansada com aquilo e falei que era só para ela fechar os olhos e dormir. Mas ela não se acalmava, e começou a chorar mais ainda depois que eu apaguei a luz e desci a escada. A Márcia estava berrando lá em cima com toda a força um bom tempo, até que o meu marido resolveu ir ver o que estava acontecendo. Ele não gosta de ouvir criança chorando, por algum motivo deixa ele muito incomodado. Depois de algum tempo, o Beto, meu marido, desceu a escada com a Márcia no colo, ainda chorando, e falou, querida? Acho melhor você vir ver isso. Eu achei que a Márcia tinha aprontado alguma coisa, que tinha jogado os brinquedos dela pelo quarto todo, como ela costuma fazer quando está brava, mas quando eu entrei no quarto dela, eu quase desmaiei. A parede dela estava toda arranhada e escrito com arranhões, quer brincar, Márcia? Por acaso a Márcia não sabia escrever ainda. Eu acordei a Sara e fomos todos dormir em um hotel perto de casa.
No dia seguinte eu chamei um padre para abençoar a casa. Depois disso tudo ficou calmo, nada de estranho aconteceu de novo, até que a Stella apareceu. De vez em quando, a Márcia arranjava um amigo imaginário, e a Sara ficava provocando ela por causa disso, até que esse amigo imaginário se mudasse. Mas dessa vez foi diferente. Eu estava no meu quarto lendo um livro, quando eu ouvi a Márcia falar as palavras que eu nunca vou esquecer: Oi Stella, o meu nome é Márcia. Toma, você pode brincar com a minha boneca. A Márcia falou isso na voz mais linda e alegre que eu já tinha ouvido ela falar, e eu simplesmente pensei que fosse só mais um amigo imaginário dela. Depois de mais alguns minutos ouvindo a Márcia brincando com a amiga imaginária dela, Stella, eu ouvi a Sara entrando no quarto da Márcia. O quarto dela era do lado do meu e eu podia ouvir perfeitamente o que as duas estavam falando. Oi Márcia, a Sara falou com uma voz provocadora. Quem é a sua amiga? A Márcia ficou quieta por uns instantes e então falou: essa é a Stella. Ela é legal. Quer brincar com ela? Na hora eu vi que ia dar confusão. A Sara era bem malvada com a irmã dela, e eu já estava pronta para ir separar mais uma briga. Mas você não imagina a minha surpresa quando eu ouvi ela dizer: tudo bem. Oi Stella. Eu tenho uma caixa de joias que um amigo me deu. Você quer ver? Eu estava em estado de choque. A Sara nunca se juntava nas brincadeiras da Márcia. Isso acabou me dando um frio na espinha. Com o passar dos dias, Stella fez a sua presença ser notada. A Márcia e a Sara brincavam por horas a fio com a Stella, só parando para comer e ir ao banheiro. Sempre que as garotas desciam para o café da manhã, almoço ou jantar, a Stella parecia seguir elas, porque os bichos da família corriam e se escondiam, e o cachorro rosnava e os gatos se arrepiavam todos para as garotas, coisa que eles nunca fizeram antes. E elas também insistiam em colocar um prato na mesa para a Stella. Eu e o meu marido deixávamos porque tinha 2 lugares vazios na mesa e elas ficavam contentes. Elas adoravam a Stella, mas eu e o meu marido estávamos começando a ficar preocupados. Essa Stella parecia estar tomando o controle da vida delas. Elas não faziam mais o que gostavam nas férias. Nós tentamos separar elas, mas essa Stella sempre voltava. Eu realmente achava que a Stella era somente uma amiga imaginária delas, até o dia que nós passamos o dia todo fora de casa, em um parque de diversões. As garotas adoraram, mas quando voltamos para casa a cozinha estava uma bagunça e os bichos da família estavam todos escondidos juntos, como se estivessem aterrorizados. Tinha pratos quebrados no chão, água, refrigerante e comida por todo lado e até um garfo e 2 facas fincados na porta da cozinha. Isso nos assustou a todos, mas o que estava por vir era ainda pior. As férias acabaram e as garotas voltaram para a escola. Isso irritou muito a Stella. Eu e o meu marido ouvíamos batidas pelas paredes sempre que estávamos em casa e as garotas já tinham ido para a escola. Também ouvíamos sons de alguma coisa arranhando o chão, quando o cachorro e os gatos estavam no quintal e às vezes até gritos, não de medo, mas de pura raiva. Então, em uma segunda-feira de manhã o meu marido saiu para o trabalho mais cedo, e eu estava preparando as meninas para ir para a escola. As duas estavam com uma expressão muito sombria e não falavam nada, e os gatos e o cachorro estavam com um comportamento muito estranho. Eles se recusavam a entrar na casa, só ficavam no fundo do quintal. Depois de um tempo eu não aguentava mais aquilo e perguntei qual era o problema. De repente as duas começaram a chorar. A Sara conseguiu falar entre os soluços algo que me deixou em pânico: a Stella não quer deixar a gente sair. Então a Márcia falou, chorando mais que a irmã, ela falou que se a gente sair ela vai fazer alguma coisa de muito ruim com todo mundo. Então Sara falou de novo, ela disse que a gente tem que ficar com ela porque a gente mandou o Matheus embora. Isso foi a gota d'água. Eu não podia ficar mais naquela casa. Eu peguei os gatos, o cachorro, as minhas filhas e enquanto estávamos saindo nós ouvimos um barulho ensurdecedor que parecia uma batida de carro, ecoando pela casa inteira.
As garotas começaram a gritar em pânico e os bichos se encolheram. Se eu não tivesse colocado as coleiras neles, eles tinham fugido. Parecia que eu estava em um filme de terror. Nós saímos correndo e fomos para um posto de gasolina ali perto e eu liguei para o Beto e expliquei tudo o que tinha acontecido para ele. Nós nunca mais voltamos para aquela casa. As minhas filhas ficaram tão assustadas com essa história toda que dormiram comigo e com o meu marido e os bichos da família todos juntos no mesmo quarto por quase 3 meses, e só conseguiram se recuperar com a ajuda de um psicólogo. O meu marido e eu fomos para uma igreja para arranjar um padre para abençoar a família inteira, e graças a Deus, nunca tivemos nenhum encontro paranormal desde então. Os nomes das pessoas dessa história foram trocados, para guardar a privacidade da minha família. 3. Estrada. Nunca na minha vida eu fiquei mais aterrorizado do que quando me aconteceu aquilo, há cerca de 1 ano atrás. Foi numa estrada que não tinha nada fora do normal, era quieta, calma e não tinha nenhuma história de assombração sobre ela. Era uma noite de primavera, fresca e escura, com a lua alta no céu. As árvores pareciam gigantes olhando de cima para mim. Eu estava sozinho e estava apenas dirigindo, pensando nas minhas coisas. O rádio estava desligado. Em uma parte da estrada havia uma velha casa de fazenda com algumas casas menores em volta. Eu não me lembro da última vez que eu vi alguém por lá. O lugar estava completamente abandonado já fazia alguns anos. Eu estava um pouco distraído e estava olhando para a casa da fazenda, quando eu vi uma figura parada no meio da estrada. Eu não consegui ver o que era a essa altura. Eu só percebi que era um homem. Eu desviei o carro assim que vi ele e afundei o pé no freio. Eu quase fui parar na vala que tinha perto da estrada, mas o meu carro parou antes, abruptamente, em uma árvore. Ele começou a soltar fumaça, estava quebrado. Eu fiquei louco da vida. Quem não ficaria? E um pouco de loucura misturado com estresse e problemas de família não era uma boa mistura. Eu saí do carro mancando e com a cabeça sangrando um pouco e andei na direção da figura, berrando com ele. O que diabos você está fazendo parado no meio da estrada, seu desgraçado? Eu gritei. Ele estava de costas para mim e vestia um casaco que chegava quase até o joelho. Então ele virou para mim. O rosto dele parecia com tudo que é filme de terror que você já pode ter visto. Era branco com olhos negros que pareciam sugar você para a escuridão. O melhor jeito que eu posso dizer como foi é que eu estava sozinho com um homem, com um rosto inumano, que tinha quase me matado, em uma estrada onde nenhum outro carro estava passando. O rosto dela era uma coisa simplesmente aterrorizante. Parecia que ele estava completamente queimado ou que tinham jogado óleo fervendo nele. Eu acabei soltando um grito de terror. Ele abriu a boca e riu, como se tivesse ouvido uma piada. A risada era quase uma gargalhada diabólica, ela gelou a minha alma. Mas o que mais me aterrorizou foram os gritos e gemidos que ele soltou quando eu comecei a correr. Ele começou a me perseguir. Eu estava realmente apavorado. Eu ficava olhando para trás enquanto corria e via aqueles olhos negros aterrorizantes. Logo a voz dele estava cada vez mais perto de mim. Os sons que aquela coisa fazia era algo que eu nunca tinha ouvido na minha vida inteira. Ele parecia estar gemendo, gritando e chorando ao mesmo tempo. Era tão alto e agudo que chegou um ponto em que eu tive que tapar os meus ouvidos com as mãos. Pouco depois, ainda correndo, eu já sentia a respiração dele na minha nuca. Então a mão dele agarrou o meu pescoço. Eu não lembro muita coisa depois disso. Tudo que eu consigo recordar é uma luz vindo pela estrada, e então se dividindo em duas e então apitando, e aí eu caio no chão, com aquele grito aterrorizador ecoando na minha cabeça. Eu me lembro de uma outra figura correr até mim e gritar para outro alguém chamar uma ambulância. Eu acordei em um hospital. A minha cabeça e as minhas pernas estavam doendo. Então uma enfermeira entrou e falou algo, MS eu não consegui ouvir.
Eu só ouvia gemidos vindo de algum outro lugar que eu não conseguia ver. Então os meus pais entraram no quarto. Eu fiquei mais uma noite no hospital, e a minha audição só voltou depois de 2 dias. Tudo que eu conseguia lembrar sobre o acidente era daquela figura, que ainda me aterrorizava só de lembrar. A perda de audição que eu tive foi provavelmente causada pelo que quer que seja que era aquela criatura, que ficou berrando na minha orelha. Os meus pais me falaram que quando foram me ver eu estava branco feito a parede. Durante o dia, cerca de 1 mês depois, eu voltei para aquela estrada com um amigo meu e vi alguns restos do meu carro que foi enviado para o ferro velho algumas semanas antes. Nós fomos até onde a figura estava naquela noite, e demos umas voltas por lá. Nós andamos pela fazenda, pelas casas, pelas árvores, mas não encontramos nada. O meu amigo não estava acreditando nem um pouco no que eu tinha contado para ele. Mas ele realmente acreditou que alguma coisa quase me matou de medo. Tudo o que eu sei é que isso aconteceu, e eu não sei quem o homem era, por que ele estava me seguindo, por que ele estava gritando, por que a cara dele era estranha daquele jeito e por que ele estava parado no meio da estrada. Eu não sei de nada. Eu simplesmente não dirijo mais por aquele pedaço da estrada de noite. Olá, amantes de terror, gostaram dos relatos de hoje? Algo parecido já aconteceu com vocês? Antes de falar a palavra secreta, queria lembrar vocês de se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos, pois estamos bem perto da nossa meta de 1000 inscritos. A palavra secreta de hoje é estrada. Vejo vocês amanhã para mais relatos perturbadores. Até logo!